Olá, pessoal. Seguimos para mais um episódio do Valor Talks, nosso episódio aqui da Valor Investimentos, para falar sobre investimentos internacionais. Eu sou Thiago, sócio assessor da Valor Investimentos. Tem ao meu lado Guilherme Gramelic, também assessor da Valor Investimentos. E sobre esse episódio em específico, para falar de investimentos internacionais, nós trouxemos Vitor Tavares, que está no front justamente aí na parte do Head. Ele é Head da área de internacional da Valor Investimentos. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa área e que está em pleno desenvolvimento também no Brasil, com acesso maior aos brasileiros, aos investidores brasileiros. Primeiro, satisfação tê-lo aqui, Vitor. Obrigado por ter aceito o convite nosso. Obrigado, Thiago. Obrigado, Guilherme, pelo convite. Sempre uma satisfação enorme poder falar sobre o tema de internacional ou de investimentos fora do Brasil. É um tema bastante recente no Brasil, digo, em termos de difusão, né? E por essa novidade, a gente tem uma série de dúvidas que os brasileiros geralmente levantam sobre o tema, né? Então, é algo sempre muito satisfatório poder desmistificar um pouco dessas barreiras, desses fantasmas que os brasileiros têm sobre mandar dinheiro para fora do Brasil. E aí, Vitor, é muito bacana a gente falar sobre esse tema, essa temática. E a gente sabe que a Valor, ela foi estruturando, está estruturando, quer dizer, já está muito bem acabado, né, a área internacional. Você como head hoje da área internacional, por que a Valor teve a necessidade, de fato, de criar uma área com esse foco para investimentos internacionais? Muito bom. Bom, desde o início de 2022, analisando um pouco as tendências de mercado aqui dentro do Brasil, a gente notou uma crescente força de divulgação sobre a temática internacional. E somado a isso também, o nosso cenário político acabou dando muito gatilho, cenário político / econômico, tá? Dando muito gatilho sobre esse tema. Então, a gente entendendo que os brasileiros seriam cada vez mais impactados por esse tema, faz parte do nosso DNA como empresa ser bem estruturado para poder atender os anseios ou as demandas desses investidores. Então, a partir do momento que a gente notou que havia esse tema de uma forma um pouco mais difundida, a gente já tinha esse tema dentro de casa, a gente resolveu então criar uma área dedicada a isso para se tornar mais ativo e mais propositivo aos investidores para entender melhor o passo que eles vão dar, as decisões que eles precisam tomar e os cuidados também que eles precisam ter ao tomar essa decisão de mandar o dinheiro para fora, né? A gente está tratando aqui de um tema que como eu disse aqui no começo, ele tem uma série de mitos dentro do Brasil. Se a gente for puxar no histórico, eu não estava no mercado em si, mas nos anos 1980, 1990 ou para trás, ter dinheiro fora do Brasil era algo que remetia a algo ilegal, né? Era complexo, culturalmente não é difundido. Tanto é que se você for ver um extrato da América do Sul, dos países desenvolvidos, o Brasil, ele figura entre um dos países mais concentrados em termos de capital, tá? Olhando nessa ótica, né? O brasileiro, ele diversifica pouco internacionalmente, manda pouco dinheiro para fora, isso falando de forma histórica. Tanto por esse motivo que eu falei de ser algo que soava ser ilegal, quanto pelas dificuldades, tanto de língua, quanto dificuldades culturais, dificuldade de acesso, de entendimento ao que é o mercado fora. Então, saindo dessa retrospectiva, a gente viu que esse cenário foi mudando ao longo do tempo, principalmente com o advento de tecnologia, facilitou muito o acesso, né? A gente acredito que vai tratar um pouco mais disso ao longo da conversa, mas abrir conta ficou muito fácil. O difícil ainda é entender o que está fazendo, não tem um manual pronto, até porque cada um tem a sua característica, cada investidor quer fazer um tipo de movimento diferente, né? Então não dá para a gente usar produto de prateleira ou coisas nesse sentido. Então, entendendo que esse acesso seria cada vez mais democratizado, vamos dizer assim, a gente estruturou a área exatamente para dar o suporte ao investidor a conseguir entender qual passo ele precisa tomar ou dar para conseguir fazer algo bem estruturado, né? A gente entende o mercado brasileiro, ele foi se desenvolvendo, o brasileiro saiu daquela agência do bairro dele para ir para uma plataforma de investimentos, como por exemplo a XP hoje, né? Usando a XP aqui como principal exemplo, talvez o de maior sucesso no Brasil como plataforma de investimento,
esse já foi o primeiro passo, né? Então, ele já conseguiu sair do mais tradicional para algo um pouco mais disruptivo. E agora, o próximo passo é mostrar para o brasileiro que mandar o dinheiro para fora é tão simples quanto esse movimento que ele fez do banco. Mas é algo culturalmente difícil de se mover, porque ele estava acostumado a ir ao banco, tomava um café com o gerente, agora ele consegue conversar com o seu assessor, mas ainda assim, mandar o dinheiro para fora, vamos usar os Estados Unidos aqui como exemplo, que é onde boa parte do capital é direcionado, ou das contas são direcionadas, ainda tem toda aquela questão, primeiro, da língua. Às vezes a língua pode não ser a barreira, o investidor pode falar inglês sem problema nenhum, mas culturalmente falando é completamente distinto um mercado do outro, né? Então, o investidor não sabe quais são as regras do jogo a qual ele está sujeito. E quando ele faz esse movimento sem entender, aí sim existem riscos. Não necessariamente riscos de oscilação de patrimônio, mas riscos conjunturais, né? Então, a gente está tratando de uma economia distinta, de produtos distintos, de regra de tributação distinta, regra sucessória distinta. Então, é importante ter essas informações para que a pessoa consiga, então, dar os passos bem estruturados. E esse, né, foi o motivador, né, resumindo toda essa conversa, foi o motivador de estruturar, então, a área, dar esse passo como empresa. Legal, Vitor. E falando um pouquinho assim das diferenças, né, das principais plataformas ou bancos, né, que os investidores utilizam para mandar o dinheiro para fora, ou melhor, né, entre os players, quais são as diferenças de se investir hoje dentro do Brasil e mandar o seu dinheiro para fora, de diversificar o seu patrimônio? Por que os investidores têm buscado, né, fazer esse movimento de mandar o dinheiro para fora, parte do patrimônio, enfim? Legal. Começando pelas diferenças, vou talvez fazer aqui uma linha do tempo. Se a gente for ver na ótica do Brasil, o nosso sistema financeiro, apesar de a nossa economia ter aí alguns problemas, o nosso sistema financeiro ele é muito bem desenvolvido. Tá? A gente tem uma capacidade bancária de transmissão de informações, de tecnologia muito bem desenvolvida, que inclusive é exemplo do mundo, né? Então o Pix, o pessoal já cansou de usar esse exemplo, é um bom exemplo, né? É engraçado porque o sistema financeiro brasileiro ele é até estudado por outros países, né? Exato. Os Estados Unidos ele tem hoje um grupo de estudos pertencente ao sistema financeiro deles que avalia o que foi feito no Pix, obviamente ajustando para a realidade econômica dos Estados Unidos, e vão replicar isso, né? Já tem algumas plataformas que já fazem, mas ainda não foi implementado, pelo menos até onde eu sei, de forma 100% distribuída para a população, mas é algo que se avalia. Aqui no Brasil a gente já tem o Pix há mais de um ano, né? Então, funciona dessa forma. Então, apesar do nosso mercado ser bem desenvolvido nessa seara, e em contraponto os Estados Unidos, a maior economia do mundo, ter um sistema financeiro um pouco menos desenvolvido, um pouco mais arcaico, né? O pessoal lá transmite recurso via cheque, ainda tem algumas coisas assim que no Brasil muitas vezes a gente até deixa de ver, né? Principalmente nas principais cidades, no interior isso é um pouco mais presente. Mas aí trazendo isso para dentro do mercado de investimentos, o brasileiro ele está acostumado a investir aqui, né? Está acostumado ali com o seu banco tradicional ou com a sua plataforma de investimentos, super tranquilo esse tipo de evolução. Agora, quando ele manda o dinheiro para fora, a experiência dele com relação a sistema financeiro em si, ao próprio aplicativo do banco, ao site do banco, é completamente distinto. O atendimento é completamente diferente. Então, esse já é um dos primeiros percalços ou das primeiras dificuldades quando o brasileiro define fazer esse tipo de movimento. E até as funcionalidades dos bancos, né? A regra bancária que a gente está acostumado aqui, ela é diferente nos Estados Unidos, principalmente depois de 2008, onde a gente teve problema financeiro lá, que foi desencadeado majoritariamente dentro dos bancos em decorrência do problema imobiliário. Houveram leis, como a Frank Dodd, que é um exemplo claro, o pessoal gosta muito de usar, que deixou o sistema bancário americano mais rígido, né? Então, tratando-se de investimentos, as pessoas estão acostumadas aqui no Brasil a abrir uma conta bancária, ele tem acesso a uma plataforma de investimentos ali dentro daquela conta bancária tradicional, ele consegue basicamente matar tudo com uma conta só e com recurso financeiro um pouco menor. Quando a gente fala dos Estados Unidos, a gente começa a segregar o que é uma conta, vamos chamar de conta movimento, né? Que é a conta que
cliente consegue receber dinheiro, pagar boleto, ter cartão e tudo mais. Geralmente essa conta não tem produtos de investimento de qualidade ali dentro. O máximo que ele consegue são títulos próprios do banco que acaba tendo um custo muito carregado, ele não entende bem como é que funciona. Então a experiência de investimento nos Estados Unidos é um pouco diferente. E quando a gente fala de acesso a plataformas com muita qualidade, até pouco tempo atrás, a gente está falando de você ter que entrar numa estrutura mais private dos bancos. Então, você teria que ter um ticket um pouco maior. E, por consequência de moeda, né, um ticket um pouco maior nos Estados Unidos, a gente está falando vezes 5 no Brasil. Então, se você tiver que ter 250, 300 ou 500 mil dólares para começar a investir seu dinheiro lá, nós estamos falando de 2,5 milhões no Brasil. Então, não é, ou não era tão acessível assim. Então, essas são as principais diferenças entre os players. Daí, a gente tem uma outra frente que são as corretoras. Nos Estados Unidos, já o modelo de corretora é muito bem difundido, inclusive a Charles Schwab, que foi exemplo para XP, é de lá, e uma corretora que ainda existe e é muito forte lá, só que não era tão bem preparada para aceitar conta de brasileiros, né, que é um contexto bastante diferente, uma regulação diferente próprio americano. A regulação americana versa sobre investidores não residentes americanos e tem uma série de diferenças comparado aos investidores americanos. Então, as corretoras em si, hoje em dia, né, tanto as americanas quanto as que foram fundadas por brasileiros lá, para que os brasileiros pudessem investir em território americano, abriram essa frente de novos investimentos. Então, a experiência se torna muito parecida, ou pode se tornar muito parecida, com a experiência que o investidor tem no Brasil com relação à plataforma de investimento. O produto que ele vai escolher na ponta final é uma consequência do perfil, isso é claro. Mas tendo esses caminhos um pouco mais abertos, a gente consegue direcionar de uma forma mais transparente para o investidor e entendendo um pouco melhor a sua realidade. Então, as principais diferenças são essas, né? Primeiro, em termos conjunturais de região, né? Vamos dizer Brasil, Estados Unidos ou mesmo Europa, sistema financeiro, e outras são dos próprios players, né? Então, citei 2 exemplos aqui de bancos tradicionais e plataformas, mas existem diversos outros players, outras formas de se investir no mercado, mas essas são as mais tradicionais. Vitor, um bate-papo rápido aqui, um pouquinho, justamente para a gente tentar resumir e trazer um pouco para o público que está assistindo a gente e escutando, no seguinte sentido. Por exemplo, como é que é investir nos Estados Unidos hoje? E quem é o público, né? Quem é que pode investir nos Estados Unidos? Legal. Hoje em dia, basicamente, de forma bastante ampla, dizendo, qualquer brasileiro que não tenha nenhum tipo de impedimento legal pode abrir uma conta, acima de 18 anos, né? Claro, maior de idade, ele pode abrir uma conta em uma corretora ou banco americano, sem aquela burocracia de ter que ir lá, ter um número de telefone americano ou endereço americano, né? Então, ele consegue abrir aqui do Brasil, com o CPF dele, comprovante de residência Brasil, né? E hoje, abrir uma conta é algo que você faz em poucos minutos, né? Então, de um aplicativo sentado na sala da sua casa, né? Então, hoje o acesso é muito fácil. E sem custo também. Sem custo, exato. A boa parte das plataformas não cobram para abrir conta e para manter conta também, né? Existem diferenças aí, mas é uma questão de cada um dos players. Então, esse é o primeiro movimento. E faz sentido, até respondendo, pegando a última pergunta do Guilherme que eu acabei não trazendo, faz sentido para uma boa gama dos investidores. Todo mundo que quer formar poupança a longo prazo ou que já tem poupança formada, uma parte dessa poupança, ela majoritariamente deveria ser em moeda forte. Isso porque, apesar da gente acreditar na economia do país e torcer muito pelo Brasil e continuar trabalhando aqui, pagando os nossos impostos nesse sentido, a gente entende, puxando ali pelo histórico, né? Eu tenho pouco tempo de vida, mas pessoas aí com mais horas de voo vão saber dizer, o Brasil sempre teve muita oportunidade, mas sempre deixou muita coisa a desejar no sentido econômico, né? Então, principalmente em termos de moeda, a gente teve o real que deu muito certo, né? Conteve as questões inflacionárias ali na década de 80, a partir de 90, quando foi implementado o Plano Real. Porém, desde que foi implementado e foi uma moeda que deu certo, desvalorizou 80%. Né? E se você fala, então, por exemplo, de uma cripto, eu investi numa cripto, perdeu 80%. Que porcaria esse investimento. Nosso real perdeu 80% do valor. E, infelizmente, a gente não tem dado sinais de questões de mudanças estruturais que poderiam resolver esse tipo de problema. Então, ter moeda forte
como patrimônio, ou parte das suas reservas, faz sentido para todo tipo de perfil de investimento, desde o mais conservador, que só investe no tesouro ou CDB bancário, porque ele está comprando moeda forte, ele está diversificando o seu patrimônio nesse sentido, né? Então, olhando em termos de correção de moeda, né? E, além disso, você está investindo o dinheiro fora, né? Então, o dinheiro não está simplesmente parado em dólar, que é um ponto muito importante nessa conversa. Até aqueles investidores mais sofisticados ou mais arrojados, que onde faz também sentido, porque se você for pegar os melhores estudos de mercado, você ter dólar na carteira, principalmente comparado com Bolsa Brasil, é uma proteção natural. Eles andam geralmente em caminhos opostos, não necessariamente pelo mesmo motivo. Mas se você for puxar histórico, faz sentido então para todo tipo de perfil. Esse é um ponto importante para quem está escutando a gente ou assistindo novamente, é justamente isso, né? Todo tipo de perfil. Então você tem os investimentos que nós temos aqui, né? Num mercado muito mais sólido que é desenvolvido, que é o mercado americano, você tem lá, grosseiramente falando aqui, para perfil mais conservador, perfil moderado e perfil mais agressivo, né? E o melhor é que como o Vitor falou, é uma conta que ela não envolve nenhum tipo de custo, né? Mas falando assim em custos, quais são os custos que o investidor ele tem para mandar o seu dinheiro para fora? E depois que está lá também, né? Hoje o mundo ele está cada vez mais conectado. O investidor ele consegue ter um cartão para utilizar o recurso dele lá fora, ele consegue, é fácil ele utilizar o dinheiro uma vez que ele mandou esse dinheiro para fora? Legal. Começando pelo final, é uma questão muito importante, porque tem o mito também de que quando manda o dinheiro voltar para o Brasil tem um imposto muito alto, né? Desde a época da anistia, o pessoal teve que fazer teve uma tributação, na verdade, bastante imponente sobre o patrimônio que estava lá, mas esse é um contexto completamente diferente do que a gente está falando aqui agora. Então, hoje é possível acessar, sim, o patrimônio que está fora via cartões. Essas plataformas oferecem cartões de débito, são aceitos em diversas moedas ao longo do mundo, tá? Mais de 140. Abre-se a conta e pede-se o cartão. Exato, exato. E aí, o dinheiro estando lá, e a gente já vai falar sobre esse processo de transação do recurso, o dinheiro estando lá disponível na conta, ele consegue utilizar esse patrimônio assim como se tivesse num cartão de débito aqui no Brasil. Então, inclusive, ele tem algumas economias a comparar com cartões internacionais emitidos aqui pelo Brasil pelos principais bancos e por aí vai. Falando em termos de custo, o brasileiro, primeira coisa, um dos mitos que eu gosto muito de trazer é que, remetendo até ao que a gente começou falando sobre o histórico de irregularidades de remessas para fora, hoje em dia não tem nenhuma legislação no Brasil que proíba o investidor de mandar dinheiro para fora. Não existe isso. Enquanto o dinheiro estiver declarado e lastreado, então tudo legalizado aqui dentro do Brasil, ele pode mandar o seu patrimônio para fora sem problema nenhum, tá? Inclusive, toda movimentação dessa é fiscalizada pelo Banco Central por meio do contrato de câmbio. É necessário, muitas vezes, que o investidor coloque seu imposto de renda na casa de câmbio para liberar, então, os seus limites de remessa e por aí vai. Então, nós estamos falando de um ambiente extremamente regulado, mas isso não quer dizer que é um ambiente extremamente tributado ou extremamente caro, né? Não é tão complexo assim. Hoje, o investidor, para mandar dinheiro para fora, ele majoritariamente usa dois caminhos. Ele pode optar por mandar esse dinheiro para deixar o dinheiro disponível para gastar, por exemplo, para pagar uma conta. Ele tem um tipo de IOF, que é o tributo que se cobra para fazer a remessa, padrão, é a legislação Brasil. Ou se ele mandar para investir, ele tem outro tipo de IOF, é um pouco mais barato, tá? Isso já é uma primeira diferença, né? Já é uma economia para o brasileiro. Então, além do imposto que ele tem que pagar para fazer essa transação financeira, ele paga também o custo de conversão da moeda. Essas plataformas, hoje em dia, todas elas trabalham com câmbio comercial. Então, esquece aquela ideia de câmbio turismo, que é 10% mais caro do que o câmbio comercial. Então, câmbio turismo basicamente não existe. É um câmbio comercial com mais custo para se converter, né? Então, todas elas trabalham com câmbio comercial e com a conversão de real para dólar ou para moeda de destino, ela depende de cada uma das plataformas. Então, você tem bancos que tem um tipo de cobrança, você tem plataformas que tem outro tipo de cobrança. Hoje em dia, isso é mais, vou usar o termo comoditizado, né? É um serviço, você consegue cotar com 2, 3, 4 diferentes e vai fechar o câmbio onde você achar que faz mais sentido para você, tanto em termos de atendimento quanto em termos de custos, né? Então, esses são os principais custos. É o custo de conversão da moeda e o custo
de IOF, que na verdade é um imposto, e uma vez feito esse movimento, o seu dinheiro está na conta corrente em dólares, nesse exemplo aqui, nos Estados Unidos. A gente tem muito case, né? Assim, de novo, né? A gente tem uma gama muito grande de perfis de clientes. Então, desde a pessoa que faz uma viagem aos Estados Unidos, ele já quer também abrir essa conta, ele consegue ter alguns produtos até acessíveis, e nos Estados Unidos, por ter uma liquidez, né? Um volume financeiro, o mercado americano é muito robusto, infinitamente mais robusto do que o brasileiro, por exemplo. Lá, o famoso D0, D1, D5, normalmente esse dinheiro ele fica, ele possui mais liquidez, né, numa conta, num fundo, por exemplo, ou num investimento americano. É óbvio que existem alguns tipos de produtos específicos que têm um nível de resgate um pouco mais longo, mas de maneira geral, os resgates são D5, D6, né? Exato. A grande vantagem de se navegar por um mercado que é mais bem estruturado que o nosso e uma centena de vezes maior, né? Vamos só falar em termos de ativos. Na Bolsa Brasileira nós temos entre 400 e 500 ativos listados. Na Bolsa Americana nós temos 8.000. Fora os ativos que são os ETFs, né? Que, dizendo assim, eles replicam diversos índices, você acessa qualquer tipo de mercado por lá. O S&P 500 representa 40% de todo o peso de bolsa do mundo. Se você for somar todas as bolsas do mundo, só o S&P 500 é 40% disso. Estou falando das 500 maiores empresas americanas. Então é um mercado muito relevante, muito bem desenvolvido nesse ponto. Tratando-se um pouco de liquidez e o que o brasileiro geralmente faz, muita gente, historicamente falando, mandava o seu recurso, deixava o dinheiro parado em conta corrente lá, só para proteção do dólar. Hoje em dia dá para aplicar esse dinheiro de uma forma bastante tranquila, sem entrar no mérito aqui de produtos, mas existe uma gama muito grande ali de produtos de investimento, de ativos que você pode acessar. E faz muito sentido, tanto aquele que quer diversificar o patrimônio para proteger uma parte do seu capital em dólares, sem pensar muito em viagem, né, no sentido só de investimento mesmo, mas que ele pode utilizar para viagem, é claro. E também tem aquelas pessoas que querem viajar. E aí ficou até muito popular plataformas de investimento, não, plataformas de câmbio digitais, né? Muito simples de você fazer, você pega também um cartão de débito, só que essas plataformas não têm produtos de investimento. Aí o que o brasileiro fazia, ou faz? Ele abre uma conta ali, vai mandando, vamos dizer que ele vai para os Estados Unidos, vai mandando dólares, vai acumulando dólares naquela conta para ir fazendo uma poupança ali, para quando viajar ele usar, né? Já tem uma viagem daqui a 6 meses, todo mês ele manda um pouco do recurso. 2 pontos aí. O primeiro ponto é que o dinheiro fica parado em conta, e segundo ponto que ele paga o IOF de disponibilidade. Se ele olha ou busca uma plataforma que tem produtos de investimento, a ótica muda um pouco. Então você consegue pegar esse dinheiro, consegue fazer uma aplicação financeira, né, e ativos de renda fixa mesmo nos Estados Unidos, ou a depender do perfil de investimento que cada um tem, e consegue ir acumulando retorno, consegue fazer ali o seu câmbio médio, ou já fazer a sua programação, porque a gente não sabe para onde vai o câmbio, né, principalmente no curto prazo. Já consegue fazer ali, né? Então, se ele tem uma expectativa de gastar $10.000, ele vai viajar daqui a 5 meses, ele vai ter que colocar $2.000 por mês, né? Se ele tomar o risco de esperar, o dólar pode subir 20%, ele tem que colocar mais dinheiro, né? Então, ele já vai fazendo esse câmbio, já vai fazendo essa, entre aspas, poupança lá, e já vai aplicando esse dinheiro, então já vai tendo uma correção, né? Então, hoje está muito mais fácil difundido nesse momento. Como eu te disse, operacionalmente é muito fácil. Difícil é entender as questões tributárias, acessórios e por aí vai. Muito legal, Vitor. E você que está na frente dessa área dentro da Valor, hoje a Valor ela conta nos seus 20 anos de história aí, né, as suas mais de 8 filiais espalhadas pelo Brasil, conta com uma sede também no exterior, que fica em Lisboa, né, Portugal, mas você também que esteve recentemente agora nos Estados Unidos, resume assim de forma prática, né? Quais foram as principais experiências que você teve do mercado americano, o contato que você teve com as gestoras também, e até falar um pouquinho do suporte que a gente pode oferecer enquanto escritório de investimento, né? Tendo uma sede no exterior. Legal. Esse ponto é um ponto muito bacana, porque é o seguinte, a gente utiliza todos esses caminhos para buscar informação de qualidade em primeira mão para os nossos investidores. Hoje em dia, a quantidade de informações disponíveis
chama muita atenção, né? Você entra em qualquer site, qualquer canal de televisão, você escuta falar sobre mercado financeiro, sobre produto. Tem muita gente falando com muita qualidade de propriedade, também tem gente com menos propriedades falando sobre isso. Então a gente tenta evitar esse tipo de questão, principalmente para os nossos investidores, e beber direto da fonte dos principais gestoras. Então, eu acho que esse é o principal diferencial. Então, como experiência, estando recente ali com as principais gestoras do mundo, nós estamos falando de gestoras que gerem trilhões de dólares, nós estamos falando de equivalente a PIB do Brasil. Você pega a BlackRock, por exemplo, ele deve ter hoje 11 tri de dólares. Quase 3 ou 4 vezes o PIB do Brasil. Só uma gestora toca. Né? Então, assim, esses números são meio superlativos, é um negócio que a gente não tem muita tangibilidade, né? Foge um pouco do nosso controle. Mas é um negócio muito grande, ela é a maior gestora do mundo. Então, você estar presente dentro da sede principal dessas empresas e ouvir direto dos analistas o que eles têm feito para tomar decisão com esse tanto de dinheiro, a gente consegue entender quais são as boas práticas, olhando em termos de produto, em termos de comportamento de mercado, e também entender dos principais economistas, uma sala lá cheia de PhDs, analisando o mercado 24/7, o que eles estão tendo de expectativa, né? O mercado, ele não é simplesmente formado pelos dados que a gente tem hoje, é formado boa parte, e é um peso mais significativo, das expectativas que a gente tem, né? Então, quais são as expectativas desse pessoal analisando o mercado e tomando a decisão com essa quantidade de patrimônio, e não só eles, né? Diversos outros. Então, eu acredito que essa seria a principal função de ter acesso, né? Então, não ter somente uma fonte de informação de qualidade, ter várias e fazer ali uma média para trazer para os nossos investidores e aí disseminar isso para cada um dos perfis diferentes, porque o que funciona para um não funciona para outro. E falando um pouco de cenário, que a gente puxou um pouco dessa última experiência, é que o cenário americano, principalmente de renda fixa, ele vive um momento onde não, em termos de taxas, onde não se via há mais de 20 anos nos Estados Unidos. Então a gente está falando ali de um mercado de juros que historicamente ali era próximo de zero, hoje na casa de 5%. Então, pessoal, quando você vai falar de investimento, não, mas Estados Unidos tem que comprar bolsa, tem que tomar risco, chamar isso de risco, né, é a fala popular, tem que tomar risco, etc e tal. Não necessariamente, hoje na renda fixa você já tem uma rentabilidade que, considerando o câmbio, né, você não dá para comparar 5% dos Estados Unidos com 10% no Brasil. É claro que 5% é menor do que 10%, porém 5% em dólares não necessariamente é menor do que 10%. Exato. Então é uma questão que a gente tem visto, e até esse cenário atual, a inflação americana é um assunto muito, muito debatido hoje, né? Isso fez com que os juros lá chegassem nesse patamar de 5%. É consenso dos principais gestores, né, que a gente visitou, que esse juro não sobe mais. E da agora para frente é uma queda. Quando vai cair, não é o ponto de interesse. O ponto de interesse é que, de fato, vai cair. E quem está investindo agora, ele está comprando um ativo, por exemplo, de renda fixa nos Estados Unidos, com uma qualidade excelente, um nível de risco muitas vezes muito menor do que a gente encontra no Brasil, porque para nós aqui o Tesouro Selic é um ativo extremamente seguro. Na verdade, existe uma frase muito interessante que renda fixa só existe a americana, o resto é spread. Porque se eu tenho 5% para emprestar para os Estados Unidos, né, para o Tesouro americano, quanto é que eu cobraria a mais pelo risco de emprestar para o Tesouro brasileiro, ou para o Tesouro da Colômbia e por aí vai. Então isso que é o spread. Então é um momento muito interessante de renda fixa lá, principalmente para investidores que queiram começar a fazer esse tipo de movimento. É uma experiência que já está de certa forma acostumada aqui, é um pouco diferente, é claro, mas para as pessoas que querem, se sentem confortáveis com o tema de renda fixa, é um momento muito importante. Né? E aí tem a questão do dólar, né, que é o tema, eu acho que... chamariz ali. E é um chamariz, mas é um negócio também cheio de mito, né, porque o brasileiro sempre acha que o dólar tá caro para comprar. E agora, falando... muita gente me pergunta, tá? Muito cliente me pergunta, Thiago, tá bom para comprar dólar? A famosa bola de cristal, ainda mais em curto prazo, né? Curto prazo devo comprar agora ou depois? Espero agora ou depois? Curto prazo é impossível perder, mas
Falando aqui de experiência própria, tá? Nunca vi ninguém feliz por comprar dólar. Sempre a pessoa compra dólar achando que tá caro. Uhum. E sempre acha que tá caro e assim que ele compra, dali 2, 3 dias o dólar cai um pouco, né? Na verdade não é o dólar que cai nem o dólar que sobe, é o real que sobe e o real que cai, né? O dólar é referência, não é o dólar que oscila, é o real que oscila. Mas vamos manter o padrão que o brasileiro tá acostumado, que é o dólar oscilando, tá? Então, sempre quando o brasileiro compra dólar, ele nunca compra o dólar feliz, ele tá achando que tá caro. Dali 2, 3 dias o dólar ainda vai e cai, aí ele fala, nossa, poxa, eu tava certo, deveria ter esperado. Mas eu nunca vi brasileiro triste por comprar dólar depois de um certo período de tempo. Isso historicamente falando desde o plano real, né? Antes o plano real não é comparável. Então, aí você tem duas questões, né? O emocional é até mais importante do que a parte, vamos dizer, técnica da coisa, né? Porque se você tiver uma periodicidade de remessa, você acaba fazendo um câmbio médio e olhando a médio prazo, a tendência do dólar é subir pela paridade do poder de compra de moedas, né? Enquanto a nossa inflação estrutural for maior que a inflação americana, a tendência do real é para baixo, ou seja, do dólar para cima. Isso falando só dos ingredientes Brasil. Agora, se você for ver ingrediente global, nós estamos falando de uma série de questões que não estão no nosso controle, mas que a gente vê acontecendo. Então, desde questões juros mais altos nos Estados Unidos, questões geopolíticas um pouco mais tensas do lado da Europa, Oriente Médio, por aí vai. Isso tudo contribui, né? São ingredientes de uma receita que é positiva pro dólar, olhando enquanto moeda forte, e desfavorável para moedas de países emergentes, assim como o real e diversos outros pares, né? Vamos dizer assim. Vitor, acho que para finalizar, a gente podia tratar da Valor, que está ultrapassando as fronteiras agora do Brasil. A gente tem um escritório em Lisboa, né? Acho que vale a pena tocar nesse assunto. Para quem, de novo, faço até um chamado aqui para poder seguir a gente nas redes sociais, né? A gente tem essas informações aqui do podcast, tanto na parte do YouTube, a gente tem os cortes que a gente faz no Instagram da Valor Investimentos, LinkedIn também, né? Então acho que vale a pena a gente trazer essas informações. A Valor tem crescido, né? Saiu das praças do Sudeste, foi para as áreas do Centro-Oeste, por exemplo, etc. E agora está em Lisboa. Conta um pouquinho da história da Valor Lisboa. Excelente. Muito bom falar sobre esse tema, porque acabei participando de boa parte desse projeto, né, vindo desde o começo. O intuito, assim como eu comecei dizendo aqui, o intuito da Valor com a área internacional é dar informação de qualidade, dar uma experiência de qualidade para esse investidor que quer fazer esse movimento. Quando a gente trata de Europa, nós estamos falando de investidores com ticket mais alto. As instituições financeiras na Europa, para que você tenha um bom relacionamento com o banco, uma boa experiência com o banco, o ticket deles é mais alto e paciência, é o que eles definiram como regra, não tem o que a gente fazer. Então, independente até de para onde vai o dinheiro do investidor, se vai para os Estados Unidos, se vai para a Europa, o mercado financeiro global a gente olha como um todo. Então não é porque você está na Europa que você vai comprar ativo europeu, não é porque você está nos Estados Unidos que você vai comprar ativo americano. Você consegue acessar todo o mercado a partir dali. Mas olhando em termos estruturais, a tomada de decisão da Valor com relação à expansão foi muito voltado em termos de nicho de mercado. Nos Estados Unidos tem muito player, tem muito atendimento de qualidade, a gente também está lá, não fisicamente falando, mas nós temos todas as licenças para operar no mercado. Na Europa também, só que se você for ver em Portugal especificamente, tem principalmente até ano passado, onde se tinha uma facilidade ou um instrumento de atração dos brasileiros ou de outros estrangeiros para Portugal muito potente, que era o residente não habitual, e somado ao fato de que tem muito brasileiro descendente de europeu, que facilita muito a residência civil na Europa, né? Você não precisa de visto, você não precisa de licença, você é simplesmente um cidadão, né, ou descendente, então você consegue um acesso mais fácil, diferente dos Estados Unidos, que é bem mais burocrático, muita gente aí já passou muita raiva com relação a visto, e tem uma série de questões tributárias também envolvidas, mas então, e até pela facilidade da língua, né, então o brasileiro acabou sendo muito atraído por Portugal, e nessa frente a Valor entendeu junto a um parceiro estratégico, que é um multifamily office português, inclusive,
que faria sentido ter uma operação por lá, né? Então a gente entrou em sociedade com essa estrutura, com esse multifamily office, que tem uma série de capacidades que são complementares a nós, né? Então, principalmente na parte técnica e de licenças operacionais, tá? E a gente viu nisso uma oportunidade para plantar, então, uma semente de qualidade. Então, para que a gente consiga fazer com que a experiência de um investidor que esteja morando fora, nesse caso, então, Portugal, seja parecido com o que a gente tem aqui. A gente aqui sentado, por exemplo, em Vitória, ou em qualquer outras das unidades da Valor, a gente consegue conversar com o investidor desde o seu contexto pessoa física, ao seu contexto familiar, previdenciário, ao seu contexto empresarial, ao seu contexto internacional, a gente consegue abranger tudo sentado com o investidor tomando um café. A mesma ideia também acontece lá fora, só que aí a gente está tratando dos investimentos internacionais e também do que ficou no Brasil como patrimônio, né? Muitas vezes o patrimônio parte ainda fica aqui, apesar do investidor estar lá. Então essa foi a ideia, essa é a finalidade, tem uma série de vantagens que isso traz para a gente, principalmente de acesso aos principais players, então a gente não está limitado aos players americanos, a gente consegue direcionar muita coisa por lá e tem sido bastante gratificante a experiência. A gente tem também parte desse escritório, faz parte do escritório de advocacia local, então acaba ajudando muito o investidor porque envolve questões familiares, envolve questões tributárias, sucessórias, empresariais, então esse escritório dá o suporte em loco, né? Melhor coisa do mundo é você ter um advogado que entenda das regras do mercado que você está negociando, né? Então a gente consegue, via toda essa estrutura que eu descrevi, ter acesso e dar fundamentos para o investidor estar tranquilo, porque nada melhor do que o investidor ter a informação de qualidade e saber o que ele está fazendo. Uma vez que ele fez isso, a carteira de investimentos é consequência dessa boa estruturação, dessa boa tomada de decisão, no final das contas. Uma última pergunta, eu falei que a gente estava finalizando, mas me lembrei aqui que você havia mencionado, você vai periodicamente aos Estados Unidos, e um assunto que tem chamado a atenção também é o mercado imobiliário americano. Então acho que pode ser um case interessante para a gente trazer aqui. Legal. Para a turma que que fica de olho, né, nesses movimentos de mercado, acho que é algo bem interessante a se falar aqui. E acaba sendo até um pouco mais complexo do que o mercado financeiro. E falando aqui da nossa realidade, tem muito capixaba, inclusive, fazendo esse movimento, fazendo o teste, né? Acostumado a investir em imóveis aqui, a primeira coisa que o brasileiro pensa, vou mandar meu dinheiro para lá, eu quero investir em imóveis também, porque é um mercado que eu confio, e etc e tal, então já tem ali a sua experiência nesse sentido. Acontece que investir em imóveis, apesar de ser parecido, né, no sentido eu invisto em imóveis no Brasil, eu invisto em imóveis nos Estados Unidos, o tema ser igual, Sim. É completamente diferente. Você tem tanto uma legislação local americana Diferente. completamente diferente, existe uma série de burocracias, mas que não são as mesmas burocracias do Brasil. Então, por exemplo, construção, você tem uma série de licenças, uma série de etapas a cumprir para conseguir fazer com que isso seja bem feito. E aí, muitas vezes, o investidor acaba tendo uma experiência ruim por não ser aquilo que ele está esperando. Eu costumo dizer, assim como também no mercado financeiro, o investidor que sai do Brasil para investir fora do Brasil e vai com a mentalidade de Brasil, esperando uma experiência própria, se frustra. Próxima, ele se frustra. É o que eu brinco de sair do Espírito Santo e querer comer uma moqueca lá em Boston. Ela vai ser cara e vai ser ruim. Não tem muito jeito. Então tem que mudar um pouco o mindset. E não só a questão burocrática do empreendimento imobiliário em si, mas existe uma série de questões ali tributárias e sucessórias que muitas vezes o brasileiro negligencia. Isso no curto prazo não dá problema, mas no médio prazo pode dar. Então, um exemplo claro disso é o imposto sucessório americano. Né? A gente está falando de um imposto sucessório, aqui no Brasil ele vai de 4% a 8%, a depender do estado. Está até em revisão agora. Tendências autistas. Autistas, Nos Estados Unidos, o imposto sucessório chama-se State Tax. E para quem não é residente americano, ele pode chegar até 40% do patrimônio em caso de sucessão, naquele patrimônio que excede $1 milhão, né? Que para investimentos imobiliários não é algo tão distante assim. Então, aí muitas vezes você tem uma série de investidores que já chegam, não, mas eu já estou com esse problema resolvido, que eu abri uma offshore para ser dona desses imóveis.
É verdade, mas é importante mais um detalhe, porque muitas vezes até essa própria offshore pode ser considerada dentro do imposto sucessório americano. Então, é importante sempre estar atualizado e ter ali uma equipe que entenda do mercado em si, para conseguir direcionar e tirar essas principais barreiras ou essas principais dificuldades, transmitindo informação de qualidade para esse investidor, e aí sim, uma vez tendo essa informação, ele consegue tomar ali suas decisões de uma forma muito confortável, né? Sabendo que ele não está contratando um passivo a longo prazo para ele, seja ele tributário, seja ele qualquer tipo de burocracia que possa ter. Então, dentro da Valor, a gente tem inclusive parcerias com pessoas, né? Seja escritórios de advocacia, escritórios de estruturação de empresas, escritórios de real estate nos Estados Unidos e profissionais extremamente capacitados que conseguem fazer e dar mais transparência a todo esse processo que parece muito complexo e, na verdade, falta muita informação aqui dentro para simplificar, né? A gente faz esse trabalho. Pois é, pessoal. Muito assunto, poderia estar discutindo aqui, conversando. Horas e horas. Horas e horas. Vitor, de novo, Vitor Tavares é o head da área internacional da Valor. A gente tem essa estruturação, né, muito bem feita e capitaneado justamente pelo Vitor para poder estimular, eu acho que democratizar ainda mais esse acesso. Perfeito. Não só, né, para famílias ou para investidores com um ticket um pouco menor, mas tem para todos os valores ali, mas também para até algo mais robusto, né, com ticket maior, qual é o caso, por exemplo, da Valor Lisboa, etc. Exato. Geralmente investir fora do Brasil é um processo. O brasileiro, bom, eu sou de Minas e como um bom mineiro, a gente é muito desconfiado de tudo, e principalmente quando trata de mercado fora, e brasileiro também já foi muito sacaneado, assim como diversos outros países, né, mas com golpes e por aí vai. Então, geralmente o investidor ele começa dando pequenos passos, né? Então começa abrindo uma conta, colocando um patrimônio menor para ver se de fato o negócio funciona, para ver se ele vai ter algum problema, se a experiência é boa ou não. E a gente consegue pegar na mão desse investidor desde o momento de tomar a decisão, entender por que ele precisa mandar dinheiro para fora ou por que faria sentido para ele mandar dinheiro para fora, passando ali com toda a nossa equipe e qualificação na estrutura adequada para ele fazer esse movimento. Então, se ele vai mandar um valor pequeno, qual é a estrutura que melhor aceita esse valor e onde vai ter a melhor experiência? Olha, ele começou a gostar do negócio e mandou mais recursos, aumentou o seu patrimônio lá fora. Opa, talvez essa estrutura que ele tem agora não é a suficiente, não é a que vai mais dar vazão para esse patrimônio que ele tem. Então a gente consegue ir trabalhando e navegando isso ao longo do tempo, que na nossa concepção é isso que faz a diferença, né? Casada, obviamente, com uma boa carteira de investimentos e um bom objetivo, né? Um objetivo bem traçado e definido. O caminho, né? A gente vai conseguindo... eu brinco que é a ideia do GPS, né? Você marca para onde você quer ir, a gente vai te traçando as rotas de acordo com os ventos, né? Então, de acordo com o cenário. E não só cenário econômico e pessoal do investidor, mas também cenário político, cenário fiscal, cenário tributário. Do ano passado para cá, as regras de tributação internacionais mudaram todas, né? Ou boa parte delas. Então, muita gente que estava acostumado com um tipo de coisa agora... talvez a estrutura já esteja desatualizada, talvez ele tenha algo mais robusto do que necessário, talvez ele tenha algo mais simples do que necessário. Então, é sempre importante avaliar para, novamente, dar ao investidor esse conforto e entender todo esse caminho que a gente consegue trilhar juntos, né? Essa é a nossa função, e com isso te agradeço, Thiago, pelas perguntas e pela oportunidade, assim como Guilherme. Obrigado. Valeu, obrigado. Até a próxima, pessoal. Queria deixar também um convite, né? Boa. Porque o tema é um tema muito abrangente, né? Tem muito espaço para muitas dúvidas, muitos questionamentos. Você que tem interesse em investir internacionalmente, que tem algum tipo de dúvida, procure seu assessor da Valor, procure a Valor Investimentos, que a gente está de portas abertas ali para dar todo o suporte que você precisa para investir no exterior. Obrigado, Vitor, mais uma vez. Thiago. Obrigado a todos aqui. Obrigado. Valeu. Valeu. Até mais. Tchau, tchau. Até a próxima.